Gente, boa noite, feliz semana para todos. Espero que estejam todos bem e bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Hoje a gente vai falar sobre a importância da visita técnica para o mercado da organização, né, para os organizadores, para os empreendedores, né, para quem presta serviço na casa dos clientes, né, organizando os ambientes, né. Vamos dar um oizinho aqui para quem chegou. Oi, Udinha, você para aqui, Valéria. Sejam todos bem-vindos, viu, gente? Vamos só esperar aqui a Fábia chegar para a gente poder começar, tá bom? O tema de hoje é a importância da visita técnica, tá? Aqui no nosso trabalho, né? Nos serviços. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Como a gente sempre coloca, deixem aqui nos comentários para a gente poder, né? Passar para vocês. Deixa eu fixar aqui o tema para que a gente possa, né? Fixar. Isso. Deixa eu convidar aqui a Fábia. Bem-vindos. Oi, Ildinha. Se cuida, querida. Fique bem. Um beijinho para todos aí também. No maridão, nos meninos, na Cíntia, na equipe da HL, viu? Um beijo para todos. Oi, Ana Clara. Oi, Fábia. Agora que te vi, tá me ouvindo? Olá, tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô, mas tá um eco bem grande, Fábia, quando a gente te escuta. E agora? Melhorou? Continua o eco do ambiente que você tá um eco bem grande, assim, tá como se fosse uma voz repetida. Tá. Eu vou tentar sair daqui para poder ir para outro ambiente, porque eu acho que tá ruim mesmo, tá? Mas pode continuar, que eu vou só me deslocar. Tá. E aí eu tô aqui, eu tô inclusive com fone de ouvido, mas eu vou para lá. Tá um Vai dar eco. certo. Pode continuar aí. Pronto. Então, gente, como eu tinha falado, se vocês têm dúvidas, vão colocando aí no chat, tá? Vocês podem mandar, eu tenho algumas anotações aqui também, tá? E essa Tá, live vai ficar gravada para depois quem quiser, vai ficar aqui tá no um eco. IGTV Tô ou vai conseguindo ficar lá ir. no YouTube também, tá? Tá fechada. Esperar. Oi, Carol, tá? Oi. Ok. Eu tô aqui no escuro, mas pode continuar, tá tudo tranquilo. Eu vou já acender as luzes. Tá, joia. E, como eu falei, a gente vai estar gravada essa live aqui no GTV e lá no canal do YouTube também, tá? O tema da live de hoje é importância da visita técnica, então, quais são os passos, né? Como funciona, quem faz e como faz, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ó, já vi que tem uma pergunta aqui da Valéria, a gente vai responder também. Se vocês acham que esse tema é interessante para alguém que vocês conhecem, para algum amigo, para algum outro profissional, vocês podem convidar, é só clicar aqui nesse aviãozinho, nessa setinha que tem aqui embaixo, e aí já mandar o convite para algumas pessoas, tá joia? Tô só esperando a Fábia. Melhorou? Ah, 100%, Fábia, tá bem melhor. Show de bola. Pronto. Então, estamos aqui. E aí, podemos arrochar na hora que você quiser. Sejam bem-vindas, né, para as queridas que estão aqui conosco. Gratidão pelo convite mais uma vez, aí nessa sequência de lives, dia de terça e quinta-feira. É sempre muito bom partilhar conhecimento, experiências e informar, né, partilhar com as pessoas que estão aqui na sala. Então, é isso. Perfeito. Adorei sua camisa, que ela andou, a gente viu a camisa de Fábia, né? O escrito, né? A organização, como é que é? Ah, pois é. Poderosa e positiva, ponderada, personal organizer. Muito Tem que bem. ter ponderação, né? Que ótimo. Então, gente, vamos começar. Eu queria só que a Fábia fizesse uma breve apresentação e aí a gente segue com a temática aqui. Bacana. Para quem não me conhece, eu sou Fábia Vieira, estou no mercado, eu sou da Casa e Vida Sustentável, estou no mercado há 26 anos e é uma grande alegria poder exercitar, praticar a organização, a simplificação, a sustentabilidade nos lares das empresas, nas consultorias, nos cursos, nos treinamentos, para a gente que trabalha com o público, né, formando profissionais, é uma realização, né, brilhar os olhos e transformar vidas, né? O caos em ordem. Então, para mim é um grande prazer. Então, é isso. Bem-vindos, gente. Aqui é a Carol Lopes, a Carol Organizer de Natal. Estamos
Eu estava contando, acho que é 12ª, 22ª live, Fábia. Então Nossa, vamos continuar assim. Toda semana tem live aqui na terça e quinta lá no Casa e Vida Sustentável. Então procurem a agenda, a gente sempre está falando sobre um tema interessante. Fica gravado também aqui no GTV ou no GTV lá da Fábia e no canal do YouTube, tá? Eu trabalho com organização bacana. desde 2013, fazendo essencialmente organização de ambientes residenciais e mudanças, tá? E a gente usa bastante, né, a visita técnica, essa visita de avaliação, essa visita de primeiro contato, não sei exatamente, né, tem vários nomes, a gente pode usar. E, Fábio, eu queria perguntar para você primeiro, assim, como que você acha importante fazer essa visita? Por que você acha importante fazer essa visita, né? Vamos para o primeiro W aí da Tá. história, né? Por quê? Primeiro, a importância de estar com o primeiro contato com a cliente para entender esse mundo mental dela, né? Primeiro, para entender quais são as dores, quais as suas necessidades, quais as suas demandas. Porque nós acreditamos, né, que trabalhamos com organização, que essa desorganização, a bagunça, os excessos, os acúmulos, ele não é de uma hora para outra. Ele vem ao longo dos anos, paulatinamente, quase invisível, ele vai enchendo essa casa e vai enchendo a cabeça da pessoa. Então, esse primeiro contato, ele é de fundamental importância para entender qual o sentimento dessa cliente e o que é que ela deseja. Porque a gente sempre faz um paralelo, Carol, que assim, o que você gostaria que fosse transformado na sua casa? O que vai fazer você feliz na sua casa? O que é que vai deixar você mais harmônica dentro desse lar. Então, a gente vai falar já já de algumas outras possibilidades de visita, né, online, etc. Mas esse contato inicial, ele é de fundamental importância para entender a pessoa e conhecer essa casa que precisa ser organizada. Perfeito. E assim, quando a gente está no curso, né, quando a gente está falando para as alunas ou quando a gente está pensando nisso, a gente às vezes recebe esse contato, a gente não provoca esse contato do cliente, né? O cliente vem atrás da gente porque viu uma palestra, porque alguém indicou, porque ele sentiu essa necessidade. A gente atende o cliente normalmente nesse primeiro contato, ou via WhatsApp, ou via Instagram, ou via YouTube, sei lá, como que ele te ligou, né? Ele te mandou, sei lá, um e-mail. Vai depender das Sim, formas que você fez essa divulgação. E aí, quando ele chega para você, né, o seu foco é mostrar para ele quem você é, mostrar para ele qual o diferencial do seu trabalho, mostrar para ele como que é etapas, como é que funcionam essas etapas. E o objetivo desse primeiro contato, além de, claro, responder as dúvidas, responder as objeções, é agendar exatamente essa visita, né? O que a gente fazia? Né? O foco da gente é atender, é prestar atenção também nessas informações que o cliente já nos dá quando a gente está conversando com ele por telefone, né? Ser uma pessoa bem aberta a escutar, a ouvir, para a gente já ir captando essas informações. É importante a gente também conseguir também captar as informações do cliente, onde ele mora, qual seria o ambiente a ser organizado, para você já ter essa pré-ficha, esse pré-atendimento e sim. tentar lá fazer esse agendamento. Qual o melhor dia, qual o melhor horário para fazer essa visita. Só que hoje, né, vamos pensar aqui no quando fazer, né, ou como fazer, né? Como que acontece se a gente não pode ir na casa do cliente? Ou se a gente pode, com que tipo de restrição isso acontece? Assim, para mim, Você pode. para Tá, mim, desculpa. é, é importante, né, fazer essa visita técnica, como a Fábia falou, também não só para a gente ver o ambiente e conhecer as dificuldades do cliente, mas também para a gente poder se apresentar para o cliente. Esse contato físico, esse ver a pessoa, às vezes é tão importante quanto você saber dessas informações em loco, né? Ele saber quem é você, ele gostar de você e tudo mais. Então, para mim, o importante da visita é isso. Mas às vezes, né, ou como está acontecendo aqui, a gente está fazendo uma live online, a gente está fazendo cursos online, a gente tem feito entregas, né, de pedidos, a gente tem feito consultorias, organizações online. Então, como que funciona para a parte de você fazer uma visita online? Como é que tem funcionado para você, Fábia? Me fala um pouquinho, que aí eu também dou o meu exemplo. Eu estou anotando aqui as perguntas, viu, gente? Então, vocês podem ir Tá. colocando aqui, que eu estou anotando, tá? Legal. Eu queria só abrir um parêntese, eu sou muito reflexiva, né, Carol? Você sabe disso e a quem nos acompanha também sabe.
Porque eu vejo assim, é tão interessante esse mundo da organização, esse cenário que nós estamos vivendo, né? Porque nós nunca tivemos a pretensão, né? Tipo assim, caraca, um dia vai mudar. Não, a gente não tinha essa visão de futuro. A gente trabalhava na nossa zona de conforto e muito bem obrigada, porque nós que somos apaixonadas por organizar, se a gente tem 2 clientes, 3 clientes, 10 clientes, está tudo jóia, está tudo bem. Se não tiver nenhum cliente, está tudo jóia também. A gente organiza as nossas coisas. E essa pandemia nos trouxe tantas reflexões. Eu acredito, para te responder, que essa quarentena, né, foi um grande presente para todos nós profissionais, donos de casa, porque trouxe um universo, né, da casa, do lar, de como administrar extraordinário. E aí, para nós que. E é interessante fazer um paralelo, porque é o seguinte: quando a cliente diz assim, Fábio, aqui, eu vou falar da minha região, Fortaleza, né, que é o mais comum que a gente visite a nossa cidade, os nossos bairros. Tem até um caso interessante que eu vou contar depois, Carol, que é um caso seu. Mas tudo bem, vamos lá. Então, assim, hoje o online é um fato, é uma realidade. Então, para mim, nesses 5 meses, eu tive, sim, algumas telefonemas. Fábia, a casa está desorganizada, como fazer? E aí, qual é o procedimento? Né? No meu caso, eu pedi para a cliente ela bater foto dos ambientes que gostaria de organizar e, se possível, filmagem. Porque, claro, que quando você tira uma foto, você vê o que está na frente. Mas muitas vezes a gente não sabe o que é que tem por trás daquele armário. Às vezes o armário é mais fundo. E a minha preocupação, até por experiência, né, de casos que assim, a pessoa mostrou um armário e tinha muito mais coisas do que eu imaginava. Então a gente fica mais esperta nesse sentido. E aí, com isso, Carol, dá sim para fazer uma proposta com algumas restrições, tá? Porque a gente sabe que nós não estamos lá ao vivo para pegar, olhar e consultar com mais propriedade. Então, eu faço algumas propostas com algumas restrições, mas geralmente a pessoa ela é muito honesta, ela é muito tranquila. Diz, olha, Fábio, tem isso. Assim, e só para poder complementar, eu sempre vou dar um exemplo bem claro. Quando ela bateu a foto do guarda-roupa dela, do closet dela, a minha pergunta, depois que eu analisei, foi assim: a senhora tem roupa na lavanderia? A senhora tem outro quarto que guarda as suas roupas? Porque é algo que a gente presencialmente a gente faz e às vezes a pessoa nem lembra pela desorganização. Então, tem algumas técnicazinhas que a gente utiliza no presencial e também no online. Mas é praticamente a mesma coisa, sabe, Carol? Não tem muita diferença, só algumas particularidades no online que não existe no presencial. É isso. Que tipo de restrições, Fábio, que você deixa bem claro para o cliente nesse momento? Tipo, por exemplo, quando ela tira a foto da gaveta, eu não vou mensurar a quantidade de calcinhas que tem lá. Eu tenho uma base, mas aí, dentro da minha experiência, da minha realidade, se eu acredito que vou ficar lá um dia, eu coloco mais meio dia, porque eu não vi, tá? Presencialmente esse quantitativo. Então, eu prefiro ter um bônus de tempo do que ter um ônus e vai me custar mais caro. Então, essa é uma particularidade interessante, porque se eu trabalho 3 horas, eu coloco mais 3 horas exatamente para poder fazer esse equilíbrio. E se sobrar, a gente coloca na frente para ela ganhar, claro. É isso. Joia. É simples assim. Não, para mim também funciona assim. Agora, assim, para deixar claro para as pessoas, porque aqui tem gente que está querendo entrar no mercado, tem gente nova, tem gente antiga. Para a gente que já trabalha há muito tempo no mercado e conhece, né? A gente vê as fotos, a gente vê os ambientes em loco, fisicamente, ou por foto, a gente entende essas nuances de, eu tô vendo a gaveta, sei mais ou menos a profundidade, já sei mais ou menos a altura. Cliente, me fala mais sobre isso. A gente já tem essa pegada, essa coisa diferente, né? Esse instinto, essas perguntas, porque a gente já fez isso
essa experiência, a gente já fez isso muitas vezes. Então, quando você faz isso várias vezes, até fisicamente, em online, funciona. Até para a gente fazer esses pequenos ajustes, né? Da gente saber que, eu vou precisar pelo menos botar um a mais aqui de 3 horas, de meio-dia, de um dia, né? Dependendo do projeto, Sim. porque eu não consegui tirar todas as informações. E online, mesmo que a gente gaste, 1 hora, que é o que a gente gasta às vezes com o cliente, às vezes até mais, na visita online, às vezes ficam, né, algumas reminiscências, não dá para a gente ir lá e medir, a gente vai pedir para o cliente medir ou para tirar uma informação do cliente, às vezes a gente, que é uma coisa que a gente não faz, né, quando a gente faz a visita em loco, a gente tenta tirar todas as dúvidas, a gente tenta tirar todas as medidas, a gente tenta conversar sobre tudo, deixar tudo acertado lá naquela visita para mandar uma proposta e depois negociar, que são os outros passos, né, do processo de atendimento, a gente está falando da visita. Mas, assim, a gente, dentro desse ambiente online, às vezes não consegue tirar todas essas dúvidas, não consegue ter todas essas informações, e aí talvez a gente tenha que fazer um novo contato com o cliente para tirar mais uma dúvida, para pedir mais uma informação, para poder fazer essa experiência, para poder fazer essa indicação. Sim. Às vezes até para um atendimento online, né? Às vezes você vai fazer uma visita, né? Eu até descobri que tem um primo que trabalha como corretor, e muitas visitas hoje são todas online, inclusive para quem está procurando, quem está vendendo. É super interessante essa perspectiva de que tudo agora é feito ou tentado fazer, né, online. E mesmo que eu não faça o atendimento físico, que eu faça o atendimento online, ou que eu vá fazer o atendimento físico, eu tenho que me lembrar, né, de fazer todas essas perguntas. E a minha próxima pergunta para você é: você vai sozinha para a visita? Quem faz essa visita? É só você? Ou, assim, você leva a sua equipe? Você leva mais alguém? É necessário? É a pergunta que muita gente me fez. Foi uma das perguntas que me fizeram aqui online, né? E aí, quem é que vai para a visita? Pronto, olha só, hoje esse mundo virtual, ele é muito claro, ele é muito transparente, né? Quando a cliente, a pretensa cliente, ela nos procura, ela sabe que ela está contratando a Fábia Vieira, Carol Organais, tem um rosto, né? Tem a fotografia e etc e tal. Então, com certeza, Carol, quem vai é a própria profissional de organização. Não tem nada que levar assistente, não tem nada que levar marido, não tem nada que levar cachorrinho. Não, é você é a empresa. E uma coisa que é bem interessante, Carol, é assim: hoje em dia, infelizmente, a gente vive num mundo de insegurança, né? Então, muitas vezes, quando já aconteceu comigo de pessoas me abordarem via Facebook, e a gente não sabe se aquele perfil é verdadeiro ou falso. Então, uma das seguranças que a gente sempre toma é realmente, porque assim, veja só, se alguém no perfil falso, uma mulher ou um homem, ou um cachorrinho que está lá na foto, diz: olha, eu gostaria de uma visita, você faz algumas perguntas, aconteceu inclusive um caso, né, comigo, já está mais ou menos com uns 2, 3 anos. E eu fiquei muito na dúvida, porque era um senhor, né, e querendo uma organização, querendo uma visita. E aí eu perguntei para ele: que legal, bacana. O senhor mora sozinho ou com a sua família? Aí ele disse: não, eu moro com meu companheiro, né, e tal. Então, assim, e aí para mim, eu sempre deixo, e aí ficou mais claro, né, eu fui procurar o Facebook, as fotos e tudo mais, no próprio Instagram, para poder me assegurar que eu ia fazer uma visita, sempre deixando o endereço com meu marido, né? Para quê? Para uma segurança realmente. Então, Carol, nós que fazemos a visita, com certeza, para poder conhecer esse cliente e o cliente nos conhecer. Então, essa é uma segurança que a gente tem que ter realmente. E assim, a gente precisa se preocupar não só com relação a um homem abordando uma mulher, né? Como é o caso do nosso amigo que é Alexandre, que é um organizador. Ele falou: muitas vezes eu sofri assédio porque era uma mulher que queria me contratar, e na verdade ela queria me conhecer, queria me ver pessoalmente. E aí, às Sim, vezes, você pode até ponderar e convidar uma pessoa para ir com você, talvez seu sim. marido, sua esposa, talvez uma outra, né, profissional de Uma organização colega. parceira, uma assistente, para esses casos específicos, para você se sentir mais seguro. Às vezes é um lugar que é ruim, que é muito longe, você não conhece, vai Sim, ser de noite a visita e você quer essa segurança, então você pode, né, nesse caso, o quem é para poder ter um pouquinho de segurança. Você pode, inclusive, trazer mais alguém, se o projeto vai ser iniciado por você e concluído por outra pessoa. Eu já passei por isso numa mudança. As sim. meninas começaram, a gente fez a visita juntas, nós éramos 3 fazendo uma visita. As meninas começaram a mudança e eu cheguei no meio e a gente finalizou a mudança. Então, era necessário que a gente estivesse
juntas na visita. Na verdade, a gente fez duas Sim. visitas porque se tratava de uma mudança, mas era necessário também. Então, você tem que entender que nesse atendimento, por isso que eu falei do atendimento, nesse primeiro contato, entender o que o cliente precisa, onde é, e aí você. Com essas perguntas, realmente, você mora sozinho? Você tem um companheiro, uma companheira, sua esposa, sua família? É necessário que seja à noite? Por que é à noite, né? Por que não pode ser num outro horário? Pode ser na hora do almoço? Pode ser cedo? Sei lá. E você Isso. tenta entender, né? E tirar não só as informações necessárias ao nosso trabalho, né? Para conduzir e fazer a proposta, que é o objetivo, mas também para que você consiga entender o que essa pessoa quer, né? A gente tem até, inclusive, aí já vou deixar aqui antecipado, um alerta, porque às vezes, como a gente faz muita organização e a gente aparece muito nas mídias sociais, as pessoas têm a gente como uma referência e até querem um aval, vamos pensar assim, né? Ah, eu fiz a minha própria, peguei as dicas, fiz minha própria organização, e às vezes querem esse aval. Então aconteceu com uma colega nossa também, que é a Priscila, ela disse que foi para casa da cliente para fazer uma visita, que era para prestar um serviço, e quando ela chegou lá, a cliente mostrou a casa toda dela e a única coisa que a cliente perguntava era: você achou que ficou legal a minha organização para todos os ambientes? Levou para fazer um tour na casa dela e depois sentou para tomar café. Aí a gente conversando, já faz uns 2 anos isso, né? A gente conversando no grupo depois, aí ela falou: gente, eu sentei, tomei café com a cliente e voltei para casa, porque não tinha mais o que fazer, entendeu? E tem esse risco também. Lembre que algumas coisas podem sair fora de mão. A pessoa simplesmente não vai com a sua cara, foi uma visita ruim, a pessoa estava num, né, um humor ruim, estava num momento ruim, ou ela simplesmente tinha uma intenção diferente da sua, né, nesse caso, que ela foi lá e te chamou para ela ver a organização que você fez, você ri, né, e ela disse que ria, e se acabava, e tomava um café, e foi embora, assim, tipo, você ganhou uma amiga, ganhou uma parceira, mas perdeu o cliente, assim, né, nesse caso. Tá? Então, assim, é só para a gente também ter esse alerta, para a gente ficar ligado. Todas as informações que a gente pode coletar desse primeiro contato com o cliente e na visita são importantes, tá? Então, essa primeira parte foi já respondida, teve uma pergunta da Valéria, online, como fazer? A gente precisa, sim, pedir essas informações para os clientes, viu, Valéria? Como se a gente estivesse lá. E começando a responder a pergunta da Michelle, sim, Michelle, a gente visita todos os ambientes que o cliente deseja organizar. Então, é importante que a gente faça essa visita, por isso que a gente, aproveitar que a gente está lá, porque às vezes o cliente, eu quero organizar o quarto. Aí você vai lá, vê o quarto do cliente, né? Vai lá, verifica tudo que ele precisa, tarará. Às vezes ele fala: mas eu também quero que você me mande um orçamento para organizar a cozinha. Ok, me mostra a cozinha. Aí você vai lá e olha a cozinha e tarará. Às vezes ele te pede até para você colocar 2 orçamentos separados, que ele quer fazer um para depois fazer o outro. E você já fez a visita, você já ganhou um momento aí para você poder fazer a visita. Boa noite para todos que estão chegando aqui. Um beijo para a Vivi, um beijo para a Michelle que mandou a pergunta, um beijo para a Neura, um beijo para tanta gente que está por aqui, que sempre bate ponto. Gente, obrigada pela audiência, né? Ou divulguem aí para quem vocês quiserem e mandem as perguntas de vocês, que a gente está começando aqui já a responder as perguntas, tá joia? Hoje o tema é visita técnica. Qual a importância de fazer uma visita técnica quando a gente presta um serviço na casa do cliente, principalmente o nosso, né? Que é de organização. Então vamos lá, Fábia. E aí, a pergunta que não quer calar é: quanto que você cobra? Você cobra para fazer a visita? Tá. Antes de fazer essa pergunta, eu queria só fazer 2 adendos aí do que você falou, que foi bem interessante. E para quem está nos assistindo, nos vendo, que é muito importante. Pós-pandemia, agora, eu fiz uma organização que foi muito interessante. A proposta da casa toda. E aí teve algo interessante. No closet, é muito comum a gente fazer do closet, né? E do banheiro, que tá mais ou menos é a suíte e tudo mais. E aí, olha só, agora. Aí a cliente pegou, falou para mim assim: Fábia, sim, aí fiz a proposta, a gente começou a organizar, né, e tal. Aí quando foi no final, eu fui bem detalhada, porque a gente detalha essa proposta para não ter dúvida. E aí eu coloquei closet, roupas, acessórios, sapatos, tudo que tinha direito. Aí quando a gente estava chegando no final da organização, aí eu disse assim: fulana, a gente vai terminar amanhã, tipo assim, amanhã e tal. Aí ela pegou, virou para mim e disse assim: sim, mas e as gavetas do quarto? Aí eu olhei para ela, tipo assim: oi? Tipo assim, como assim as gavetas? A gente não fez o orçamento, a gente não olhou as gavetas, porque você me mostrou o closet. Aí disse: não, mas tem as gavetas. E as gavetas eram lotadas de coisas, entendeu? Aí eu falei:
olha, isso daqui é um novo, é tipo assim, a gente vai ter que acrescentar, porque isso aqui vai levar mais ou menos um dia, 2 dias pra gente, né, do horário. Aí ela, ai, mas eu pensava isso, não. Então, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu que sou dinossauro, às vezes a gente cai numa esparrela e fica de saia justa. Então a gente tem que ter essa firmeza para poder realmente constatar que a cliente, tipo assim, ela entendeu com clareza o que está na proposta, né? Verbalmente e ali no papel. Então, era isso que eu queria acrescentar, Carol. Bom, vamos lá. Em relação, eu tinha outra coisinha, mas enfim, depois eu falo. Como cobrar, né? Veja só. Quando a gente está iniciando, né, 2 anos, 1 ano e tal, é muito importante a gente ficar louca para ter visita, né, para poder ter o trabalho. E aí, geralmente, as pessoas não cobram. Aqui no Nordeste, eu vou até fazer um paralelo, diferente do Sul e do Sudeste, parece que nós temos vergonha de cobrar. Parece que o dinheiro, a gente não é merecedor dele, sabe? Independente que nós sejamos super baita profissional, mas as pessoas têm esse medo, sabe? Enfim, fica com vergonha. Eu cobro a visita, sim. Faz muitos anos que eu cobro. Por quê? Porque, gente, eu gasto meu perfume francês, meu sapato, minha roupa, meu tempo, que é preciosíssimo. Imagina só, isso há alguns anos atrás, que não tinha tantas parceiras como hoje nós temos aqui em Fortaleza, a gente tem para lá de 80 personagens ou mais, né? Enfim, nem sei. Imagina só, quando você faz uma pesquisa, muitas vezes você faz com uma com outra, antigamente não, hoje existe isso. Então, hoje o meu valor, Carol, é R$ 100, que é o valor, no mínimo, de um Uber indo e voltando, e para o meu perfume, tipo assim, se eu der proposta. E aí tem um detalhe: esses R$ 100, ele volta para o cliente se ele contratar meus serviços. Então, fica bem claro que esse valor é apenas uma entrada do serviço. Porém, se ele não me contratar, com certeza esse dinheiro, esses R$ 100, vai ser para minha gasolina e para o meu deslocamento de ida e volta. Mas muitas pessoas não cobram, mas eu acho, Fábia, errado. Exatamente para valorizar o teu serviço, a tua competência. E assim, se a gente chama um pintor na nossa casa, se você não faz, ele já lhe cobra R$ 50 de cara e você tem que pagar. E por que é que nós não podemos cobrar? Então é isso, eu cobro. Ok. E assim, como é que funciona essa questão? A pessoa paga logo depois que você faz a visita? Você aceita cartão? Como que é? Eu já tenho a máquina no meu celular, né? Então, assim, quando eu vou fazer. E aí é bem claro, quando eu saio, tipo assim, você quer pagar no cartão, ou dinheiro, ou no débito, porque Porque eu vou fazer a proposta. Quando eu chegar na minha casa, eu ainda vou fazer a proposta, ainda tem esse tempo. Eu vou elaborar. E aí, gente, isso é tempo. E aí, quando eu devolvo essa proposta para ela, aí se ela assim, Fábio, ok. Então, exemplo, se a organização foi R$ 1.000, 2.000, vai ser 1.900, porque os R$ 100 ela já pagou. Então, isso é bem claro, é bem transparente e fica bonito, fica elegante. A Inês acabou de falar aqui, uma cliente de Fábia, disse, deu certo a visita, Fábia, paguei a visita e fizemos a organização depois. Então, assim, são estratégias, gente. Para quem está começando, é uma estratégia você não cobrar pela visita, até porque você está aprendendo. E é uma outra pergunta aqui da Michelle, né? Você vai levar um roteiro, você vai, sabe, fazer um passo a passo, que a gente vai conversar já já sobre o como fazer a visita, tá? Você também gasta tempo e tudo isso entra, né, no que a gente chama de laboratório. Você começar a fazer as primeiras visitas, começar a atender os clientes, tá? Você, assim, não é errado você não cobrar por isso, tá? Mas depois de um tempo, você vai começar a cobrar isso porque é uma parte do seu trabalho, como a Fábio falou, é uma hora que você vai estar lá com o cliente. Na verdade, às vezes é até mais tempo, porque você tem que se deslocar para isso, se deslocar para voltar, tem que preparar o material, entendeu? Então vai 2 horas do seu trabalho, do seu tempo, para você poder fazer isso. Mas a despesa que você teve, vamos pensar, você teve a despesa de deslocamento, mas teve a despesa de algum material, enfim. E isso você tem que começar a pensar, a cobrar, né? 1 hora, 2 horas, enfim, tá? Para poder dar esse retorno, tá? E você deixar isso bem claro na hora que você está fazendo o agendamento com o cliente. O cliente está agendando com você uma visita para amanhã, às 5 da tarde, então você vai avisar para ele, olha, essa visita custa tanto, esse pagamento é abatido do valor do projeto mais para frente, você paga logo depois da visita e eu te encaminho a proposta, e se você fechar o projeto comigo, isso vai ser descontado do valor total a ser pago.
Pronto, bem claro. Como é o caso da visita técnica online, isso não é necessário. Assim, eu não cobraria uma visita técnica online, até porque o cliente vai fazer parte do processo, ele vai tirar fotos, ele vai te mandar os vídeos e tal. E isso até para te ajudar nesse processo de visitar. Tem muita gente, inclusive, que eu já falei, que está retomando, inclusive, as visitas físicas, tá? E aí está tomando alguns cuidados. Eu até anotei aqui para falar para vocês. É a mesma lógica que a gente faz quando a gente vai atender o cliente, fazer a organização, sabe? Propé, máscara, álcool gel, né? Fica, né, tentar não tocar nas coisas do cliente, fazer com que o cliente abra, que o cliente mostre as coisas para você ter o mínimo de contato com o ambiente lá, para ajudar o cliente e você. Então, na visita também, assim, não senta para tomar café, diferente do que acontecia antes, né? Que às vezes o cliente até convidava você para sentar no sofá para tomar café. Não, vai conversando, vai vendo. A visita, às vezes, é até encurtada em função disso, né? Porque você vai bem mais objetivamente conversar e ver as coisas do cliente. Então, você vai conversando enquanto você vai fazendo a visita. Eu conheço várias que já estão retomando. Eu fiz uma visita nesse período, tá? E assim, um aprender a fazer de novo. A gente segue o mesmo, né, roteiro, segue o mesmo bate-papo informal e tudo, mas você tem que ter alguns cuidados, né? Você pede para o cliente abrir, pede para o cliente mostrar, né? Às vezes a gente pedia licença, com licença, cliente, posso abrir? Aí você pedia e você mesmo abria. Agora, nas visitas, a gente tem tido esse cuidado também de pedir ao cliente para ele abrir, pedir ao cliente para ver se está tudo bem. Eu levo meu propé para colocar, né? Eu entro com meu sapato, mas eu coloco, sabe, tipo uma touquinha para o pé. Eu vou com o cabelo preso, vou com a minha máscara. Às vezes, eu vou, dependendo do ambiente, se tem uma criança pequena ou idoso, vou até de luva para poder melhorar, tá? Eu vou com a minha pranchetinha, adoro levar minha prancheta, eu sou daquelas antigas, tenho tudo escrito na minha, assim, o roteiro na minha cabeça. Mas para não esquecer, eu gosto de ter um checklist, eu gosto de ter algumas perguntas prontas. Dependendo do ambiente que a gente vai fazer a organização, que o cliente, né, vai me mostrar, eu já tenho umas perguntas, e as perguntas são diferentes. Vamos pensar que você vai fazer uma visita para a cozinha. Às vezes você tem, na cozinha especificamente, você tem que perguntar, vocês fazem todas as refeições aqui, tem uma pessoa que faz a refeição, é você que faz, quem é que faz, como é que essa pessoa costuma fazer, né? Aonde que vocês guardam os alimentos? Esse tipo de pergunta, por exemplo, você não vai fazer na sala, no closet. Então, tem algumas perguntas que são específicas para algum tipo de ambiente. Então, você pode fazer roteiros diferentes, específicos para cada modelo. Sim, quando a gente faz o curso, a gente normalmente mostra um padrão, umas perguntas básicas do tipo, quem mora aqui, como que é a rotina da família, você gosta de, sei lá, combinar, guardar as suas cores, as suas roupas combinadas, enfim, aí varia bastante, mas existe sim um roteirinho, viu, Michele, que a gente dá, a gente mostra para vocês dentro do curso, e os cursos dão esse roteirinho, você pode criar o seu próprio roteiro também, e é uma sugestão que a gente faça, você pega a partir desse e vai criando outros, tá? Pra gente poder começar. Fábia, você queria falar? A Michelle fez uma pergunta bem bacana, bem interessante. Ela disse assim, Fábia, nesse caso, você dá algumas dicas ou orientações do cliente nessa visita, né? A pergunta dela. Ou ainda, o cliente pensa que vai receber uma mini aula com essa visita? E aí é interessante a sua pergunta, porque é bem capciosa, né? E aí a gente até brinca, a gente ri muito, porque tem duas situações que eu me lembrei, né? Eu fui fazer uma visita uma vez, eu moro em Fortaleza, tem um bairro chamado Dunas, que é só mansões. E aí foi muito interessante quando eu recebi essa ligação, era uma pessoa, assim, por voz nova, seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, enfim. Fui fazer a visita e era uma casa de andar e tal. E aí ela foi me mostrando, parecido com o da Priscila, ela foi me mostrando todos os ambientes, e aí ela disse assim, eu já sou organizada, mas eu gostaria que você, o que é que você poderia fazer? E aí eu achei, e aí a gente tem um feelingzinho, aí eu senti que aquilo ali era uma falsa personal organizer, né, que queria, né, e aí eu muito delicada, né, ok, mas eu estava recebendo, né, a visita, mas eu fui muito, eu coloquei o mínimo possível, porque eu sabia que não era verdade, então essas coisas acontecem. E aí, em relação à pergunta da Michele, deixar claro, porque a gente não dá dicas e nem a gente dá mini aula, muito pelo contrário. A gente fica de boquinha fechada, porque senão a gente vai vender, a gente está vendendo o nosso peixe. E aí, se a gente der a dica, ela vai lá e faz.
As dicas você pode encontrar na internet. Já aconteceu comigo, né? A Carol até sabe dessa história. Eu cheguei na casa da cliente e fui falando como é que poderia ser, como é que a gente iria proceder. Aí, quando foi depois de uma semana que eu dei a proposta e tudo mais, eu liguei para ela, né? Ai, falei, foi tão boa a tua visita, porque o que você falou, eu fiz no ambiente. Aí, oi, né? Meu mesmo com a minha experiência. Então, a gente tem que entender que a visita é você fazer um diagnóstico. Aí eu lembro muito do médico. Quando a gente vai no médico, né, qualquer que seja ele vai pedir os exames, exatamente para constatar. A mesma coisa, os exames da cliente vai ser nossa proposta. Então, ele não vai dizer o que é que você tem. Ele vai, depois dos exames, né, depois que você contrata, depois que a cliente contrata, é que você vai abrir o leque, você vai dar tudo para ela, porque ela te contratou. Então, a gente não dá. Agora, a mini aula é uma consultoria que a gente vai já falar daqui a pouquinho, né, Carol? É Exatamente. isso. E assim, gente, a gente também fala que você pode até dar uma outra dica, do tipo, a cliente faz uma pergunta, o que você acha que eu poderia fazer aqui para resolver esse problema? Às vezes ela pergunta, ou você olha, aí ela não perguntou nada, ela te mostrou, então, para resolver esse problema que você está muito incomodado, eu acho que você podia fazer assim, assim, assim. Mas é uma dica, gente, não é toda uma mini aula para você dobrar, para você mostrar, usar esse produto. Não, você dá uma dica. Eu acho que aqui você pode usar esse produto para limpar. Eu acho que aqui você pode usar, trocar essa cestinha de lugar. Aqui você podia dobrar assim, ó, em vez de deixar assim, dobrar assado. Só. E aí, o que você faz, né? O pulo do gato que a gente sempre fala para as meninas. A gente manda a proposta, né? Depois que a gente vai na visita. E aí, em vez de você perguntar para a cliente se ela viu a proposta, você pergunta para ela, anota, né? Depois que você foi lá na visita, que é uma coisa importante, inclusive, gente. Anotem as informações, porque a cabeça não vai lembrar. Se você está com medo, fica meio ressabiada de ficar anotando as coisas na frente do cliente, não fique. Mas se você está, depois que acabou a visita, você acabou de sair da casa do cliente, do apartamento, senta lá no lounge, senta no carro, senta no Uber e escreve o que você tem que escrever, anota no celular, anota no bloquinho para não esquecer, é muito importante. E tem as medidas que a gente anota talvez uma diquinha, anota essa dica que você deu também, olha, dei a dica do aramado, dei a dica do não sei o quê. Para que isso? Quando você vai falar com o cliente, em vez de você perguntar, fulano, e aí, você tem um retorno para mim da proposta? Não, você vai falar, fulano, e aí, você conseguiu fazer aquela troca do material, a dobra, a cestinha, o aramado, o produto que eu te indiquei, deu certo, né? Manda um link para ele da misturinha, manda um link para ele de onde compra o aramado, faz um agrado a mais para o cliente, para você ver que você vai ganhar alguma coisa com isso. E você não está cobrando o cliente, você está conversando com o cliente sobre aquela visita que você fez. Tá joia? E assim, outra coisa é que a gente tem que lembrar que isso tem também um passo a passo. Vamos nos planejar, né, para fazer a visita. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que confirmar com o cliente. Cliente, vou fazer a visita na sua casa amanhã. Tá tudo jóia? 16 horas, vou estar aí, o endereço tal, assim, assim. Seja simpático, seja cordial, né? Seja também cuidadoso, como a gente falou, com a questão da privacidade do cliente. Não fique comentando, que lindo, que bagunçado, que mal cheiroso. Pode estar lindo, pode estar feio, pode estar bagunçado, pode estar mal cheiroso, mas você vai ficar na sua, porque a casa não é sua, você não conhece o cliente. Você foi lá para fazer uma visita, um diagnóstico, uma anamnese. Você não foi lá para ficar avaliando nada nem ninguém. Tá? Não faça caras e bocas de nada, entendeu? A ideia é que você vá e faça uma avaliação da organização que é necessária naquele espaço. Faça perguntas pertinentes, não faça perguntas que também vão invadir a privacidade do cliente. E se for o caso, se você achar que está invadindo essa privacidade do cliente, explique por que está fazendo aquela pergunta. Desculpa perguntar, mas eu queria entender como que funciona a rotina aqui da sua cozinha. Seu marido trabalha o dia todo e daí por isso que vocês não fazem um almoço aqui, por exemplo, ou essa pessoa chega depois de você, essa funcionária, e aí vocês têm esse problema de comunicação. Para que você faz essa pergunta? Eu estou querendo entender para poder saber se é legal a gente criar um sistema de comunicação, tem que ter um espaço para a gente colocar aqui um quadrinho, que isso também faz parte. Enfim, você complementa a sua pergunta, tá joia? Isso faz parte do processo, tá? Você pode até não fazer exatamente na ordem que você quer. Muitas vezes o cliente já quer logo lá ver o ambiente, né? Então você vai lá logo ver o ambiente. Entra com a sua bolsa, vai olhando o ambiente, vai perguntando. Depois você conversa com o cliente. Tem gente que gosta de conversar antes, então você conversa com o cliente, tira suas dúvidas. Vamos ver o ambiente. E você tem que lembrar de tentar ver a casa como um todo, operacional. Por mais que você vá lá para organizar os documentos do cliente,
tente pensar na casa como um todo, na pessoa como um todo, no cliente, né? Como que está aquele ambiente. E ver se aquele item que ele está pedindo para você organizar, exemplo, da cozinha, se ele não tem uma cozinha gourmet que tem outros itens, se ele não tem um aparador na sala, porque às vezes uma coisa está conectada com a outra e você precisa também perguntar para o cliente, você quer que eu faça essa organização também? Isso está conectado? Porque senão eu vou te dar só o orçamento para fazer a organização desse espaço aqui, cozinha. Mas se você quer que a gente organize todos os itens, os objetos que são ligados a fazer alimentos na sua casa, então eu vou adicionar o aparador, a parte aqui da varanda, que foi o que a Fábia falou. Se ela quer só o closet, então avalie só o closet. Se ela quer o closet, o quarto, o banheiro, coloca tudo isso descrito depois. Deixa claro com o cliente na saída da visita que você vai mandar para ela um orçamento, e é uma coisa que a gente faz também no final, olhem, dá um prazo. Em 2 dias eu te encaminho o orçamento por e-mail e vai incluir ambiente tal, tal, tal. Tá joia? Tem mais alguma coisa que você gostaria que me mostrasse? Tem alguma coisa? Você pergunta para o cliente também, porque às vezes ele tem, né? Ele quer incluir, ele quer te mostrar. E eu acho que isso é importante. Fábia? Carol, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem foi. Se já confundiram a gente com empregado, né, com diarista ou faxina? E bacana a tua pergunta, porque assim, quando a gente vai na visita, a gente deixa muito claro que nós executamos a organização, a limpeza, e aí a gente sugere, porque quando a gente visita o ambiente, a gente tem a noção se está sujo, se está muito sujo, se existe essa sujidade, né, nos móveis e tudo mais. E a gente sugere, a senhora tem diarista, a senhora tem empregada doméstica, para poder fazer uma limpeza antes da organização, nunca em paralelo, porque vai nos atrapalhar e aí vai atrapalhar a profissional que está lá conosco. Então, são coisas diferentes, né, Carol? Para que a gente possa realmente fazer um trabalho de qualidade e excelência. E a Michelle, só complementando, a Michelle fez uma pergunta, se a gente faz treinamento, se está incluso na proposta. Aí, muitas vezes, o que é que a gente sugere? Eu e Carol, a gente faz muito treinamento para a secretária diarista, mas são propostas à parte. Por quê? Olha só, como é que eu vou dar um treinamento para uma secretária se a casa está bagunçada? Eu preciso demonstrar a organização, a rotina, para poder entender a dinâmica, como a Carol colocou, da casa, e aí sim fazer o treinamento. Então, são duas propostas completamente diferentes. Porque a gente vai avaliar a família, a rotina, o tempo, para que essa cliente ela fique satisfeita e a demanda dela, a gente possa satisfazer da melhor forma possível. São então, dois serviços complementares, né? Então, se ela precisa disso, você vai fazer uma proposta para organizar o ambiente, uma proposta para realizar essa consultoria, essa rotina doméstica. Mas no final também é importante você lembrar que tipo de coisa que você não faz, tipo, eu não lavo roupa, eu não passo roupa, eu não lavo os pratos, eu não limpo o ambiente, né? Da mesma forma que você vai prometer enviar a proposta, você coloca essas, né, coisas que você não faz, deixa claro para o cliente. A questão dos produtos, eu tenho uma parceria com a loja tal, posso trazer os produtos em consignação, eu tenho tais produtos para vender, ou eu posso te passar uma lista dos produtos, né, baseado no que você vai precisar, e aí você pode comprar, ou eu posso indicar a loja, eu vou com você comprar, que é uma outra coisa que também acontece, às vezes você inclui 1 hora ou 2 horas na proposta para você ir junto com o cliente fazer a compra do material, durante, antes ou depois da organização, enfim. Tudo isso você pode também fazer essa sondagem durante o processo da organização. O que a gente também deixa claro para o cliente é, olha, cliente, depois que acabar tudo, que a gente fizer toda a organização, você vai explicar para ele como que funciona o seu serviço. Meu serviço funciona assim, funciona assado, eu venho aqui, a gente faz assim, parará, deixa tudo no lugar, e depois que acabar eu vou te apresentar tudo o que eu fiz, né? Como que foi toda essa parte da organização, eu vou te mostrar as dobras, vou te mostrar, eu deixo o meu kit de dobras como cortesia, ou eu cobro por ele, mas ele vai ficar aqui para você ter como molde, tarará, tarará. Deixa claro tudo isso para o cliente. E deixa claro que isso é diferente. Esse treinamento, esse mostrar como ficou, esse mostrar o final, é diferente de você fazer uma rotina doméstica, por exemplo, ou fazer algum tipo de treinamento. É necessário que você mostre para a pessoa que vai fazer essa manutenção, que vai cuidar, né, de manter aquela organização, como que foi feito, ou aquela dobra, ou por que você colocou naquela caixinha, como é que aquele objeto lá, aquele organizador funciona. É importante você fazer isso, mas isso não é essa rotina, e você tem que deixar isso claro também para o cliente. Tem uma pergunta aqui do Gero, que é sobre a questão do valor fixo da visita, que a Fábia falou sobre cobrar a visita ou não, certo? Mais para frente. Então, assim,
quem define o valor é você, empreendedor. Da mesma forma que você vai usar um valor para fazer o cálculo do seu trabalho, você pode usar esse mesmo critério para fazer a cobrança da sua visita, tá certo? Não existe um valor fixo, esse valor é o da Fábia. Eu cobro outro valor, eu cobro R$ 50 na minha visita, é um pouquinho mais barato, tá? Mas isso é uma coisa que você define, é uma coisa que você já fecha com o cliente e você já avisa, que eu acho que isso é o mais importante, tá? Fábia, vai falando que tem mais uma pergunta aqui. Carol, é tão interessante. Agora, na pandemia, teve uma pessoa que fez um curso em outra escola, mas ela estava insatisfeita, e a gente conversando ao telefone, ela disse, mas não. Aí eu falei dos meus serviços, né? Aí falei tanto de mentoria quanto de consultoria, e aí ela perguntou quanto era a visita, né? Ela disse, olha, a visita é R$ 100, a consultoria é X valor. E aí, legal. Então, assim, eu posso fazer a consultoria, enfim. Aí a pessoa morava a mais ou menos aqui do meu bairro, como se fosse você já foi na Lagoa do Banana. Era próximo da Lagoa do Banana. Então, assim, esses R$ 100 não ia dar nem para poder, tipo assim, mais ônus para mim, porque eu não perguntei, porque era praticamente Calcaia. É outro município, e aí, né? É outro município, entendeu? Mas aí eu não fui perspicaz, porque a gente imagina que está aqui em Fortaleza, não está no município. Então, quando eu dei o valor, então eu não pude voltar atrás, eu não fiz essa visita. Mas eu não pude voltar atrás porque eu coloquei esse valor fixo. Então, no mínimo vai ser 45 de ida, 45 de volta. Mas são esses pequenos detalhes que a gente tem que ficar atento realmente. Aí na próxima eu vou perguntar assim, você mora em Fortaleza ou você mora em algum município próximo de Fortaleza? Exatamente. E se você verificar que a pessoa mora num lugar que é mais longe, vamos pensar que você vai fazer uma visita para uma cidade próxima. Vamos pensar lá em Natal, eu vou fazer uma visita em Açu, que fica 2 horas de Natal. Eu quero que você venha para fazer... Ok, então custa tanto da visita, mais tanto desse deslocamento a mais. Você pode fazer essa cobrança do... eu fui fazer uma visita em Brasília, vocês não têm noção. A cliente pagou o avião para eu ir, mais uma diária para eu poder passar lá e o avião para voltar. Ela comprou com milhas, mas eu fui para Brasília fazer uma visita, pra vocês terem noção do negócio. Sim. Então, assim, ele é que tem que arcar com essas despesas. Você pode, né, cobrar pela visita e pelo dia de trabalho, enfim, pelas despesas que você vai ter pelo menos, tá? Esse é um valor que você define. Quem tem mais pergunta? Porque as minhas acabaram, também já estão aqui. Eu tenho aqui uma coisa bem legal que dentro dessa casa que eu estou fazendo, a minha cliente, ela tem uma filha que é uma artistazinha, é uma pequena fofa. E aí ela tem um espaço lá que ela quer ela quer melhorar o ateliê, que na verdade é uma sala. E aí a gente conversando, e aí olha que sacada legal, porque assim, quando você já está dentro da proposta, o que você puder colocar de mimos em relação para que a cliente fique satisfeita é muito bacana. Aí, assim, Fábio, a minha dúvida, a maior dúvida é onde colocar os pincéis, onde colocar os lápis, né, e tal. Aí eu peguei na lata, né, bem perspicaz, não, mas isso é função da Personal Organizer, porque a gente faz pesquisas exatamente para poder colocar o melhor material para você. Então, para mim, visitar a Leroy Merlin, visitar a Camicado, visitar para poder a Casa Freitas, para poder levar para ela, tirar a fotografia, qual o melhor suporte, qual o melhor organizador para que esse ateliê fique super fofo. Então, é uma dica também que a gente coloca e algo que a gente faz que não custa nada para a gente. A gente adora visitar lojas, né? E até porque, como são coisas diferenciadas, nós temos a criatividade, a sacada de assim, cara, esses pincéis vai ficar ótimo nesse potinho, vai ficar ótimo no acessório que tem lá na Leroy Merlin. Enfim, então, a gente é o pulo do gato e a cliente, Fábio, eu achava que eu tinha que ficar visitando, não sei o quê. Não! Então, eu trago de bandeja para você. Isso é o serviço que a gente oferece, né, Fábio? Igual o serviço que a gente oferece da questão da rotina, né, da consultoria, que é uma outra coisa, a gente falou da mini aula. Se a cliente, de fato, quer uma mini aula, você pode, nesta visita, cobrar pela mini aula. Ok, visita. Então, ao invés de eu fazer a visita, né, você já me mandou umas fotos, você já me mandou uns vídeos, eu vou ficar aí na sua casa 2 horas e eu vou te dar uma mini aula de como eu faria essa organização, de como eu dobraria as roupas, vou te dar um passo a passo, vou fazer uma consultoria com você. O valor vai ser outro também, né? Que acho que foi um complemento da pergunta da Michelle antes, tá?
Então, assim, são coisas diferentes, são produtos. Aí minha mãe costuma dizer que são bananas diferentes. É a mesma penca da organização que você oferece, então são bananas diferentes. Você vai oferecer a organização do ambiente, você vai oferecer uma consultoria online, você vai oferecer uma mini aula, uma consultoria localizada, você vai oferecer uma rotina doméstica, enfim. São coisas diferentes que você pode oferecer para o mesmo cliente, assim como a gente oferece a organização de ambientes diferentes, né? Tem uma amiga que também falou uma vez, uma parceira aqui de Natal, que ela falou assim uma vez, eu ofereço também até níveis diferentes de organização. Aí eu, como assim? Ah, eu ofereço. O cliente está lá querendo organizar, e no caso dela vale bastante, né, que é documentos. Então eu posso falar, home office, né? Eu quero organizar o home office. Ok, cliente, então vamos fazer o seguinte, dentro do home office existem os documentos. Você quer que eu faça uma triagem fina ou uma triagem grossa nos documentos? Aí eu ainda fiz aquela mesma cara. Como assim você vai fazer triagem fina e grossa? Ela falou, eu vou só juntar os documentos, tipo, separar o que é livro, do que é foto, do que é documento, do que é não sei o quê, e fazer essa triagem grossa, e aí organizar o escritório, né, o home office. Ou você quer que eu olhe documento por documento, coloque na pastinha bonitinho, tarará. E aí você também está dando categorias, níveis, né? E até, quem sabe, valores diferentes para aquele cliente. Eu não posso te pagar neste momento para você organizar meus documentos fino, mas eu posso te pagar para você organizar o ambiente e separar aqui os documentos para mim, por exemplo. Então, são até ranks e são coisas pequenas, assim, que a gente pode até oferecer, ou perguntar para o cliente para a gente levar em consideração na hora de fazer a proposta, tá? Você tem que pensar que você está lá com o objetivo, igual o cliente falou com você, né, fez o primeiro contato, você se vendeu e o objetivo era marcar a visita ou fazer a visita, né, online. Nesta visita, você tem como objetivo captar todas as informações do mundo para você poder fazer uma boa proposta, né, uma boa apresentação do como que seria esse projeto de organização. E aí depois, né, vem os outros passos, né, que é negociar e fechar a proposta, papapá. Mas o seu objetivo aqui é coletar o maior número de informações para você fazer uma boa proposta, uma proposta que o cliente vai querer, ou até oferecer para o cliente. Cliente, tenho essa e essa opção para você. Tipo, catálogo, qual é o que você quer? E às vezes o cliente vai pelo dinheiro, vai pela necessidade principal, né, ou pelo valor, enfim. Vamos ver aí, né, o que o cliente quer. Isso também é uma boa estratégia, uma dica que eu também deixo para vocês. Carol, eu queria falar de algo de super relevância que eu acabei esquecendo, mas agora eu lembrei. Veja só, quando a gente está falando em visita técnica, a gente tem que lembrar que a gente mensura dentro dessa realidade, desse cenário, desse mobiliário, do ambiente, o que a gente vai organizar. Agora, algo que eu, Fábio, com você também e outras personagens fazem é o seguinte, eu vou falar de home office, vou falar de fotografias e vou falar de reminiscências, tá? São 3 cenários diferentes. Por quê? Veja só, quando a gente está falando, e aí você acabou de dar um exemplo de documentos, o pente fino, o grosso e tal, porque assim, gente, eu também sou coach, eu tenho 2 formações de coach, de PNL, exatamente, eu fui fazer psicologia para entender esse mundo mental, esse mundo desorganizado, e foi muito legal, porque a gente acaba ficando mais sutil em relação a algo que eu vou colocar que todo mundo tem. Primeira pergunta que eu faço para o meu cliente, né? Quando a gente. Primeira pergunta, não, estou sendo exagerada, mas ao longo da conversa, que é em torno de 40 a 1 hora, eu pergunto assim: como é que está seu nível de apegos? Né? A pessoa olha para mim, oi? Né? Como assim, Fábio? Não, porque para a gente, personal organizer, quanto mais a pessoa tirar, descartar, destralhar, doar, a organização vai ser show de bola. Mas se ela disser para mim, não, Fábio, eu sou uma pessoa muito apegada, aí eu respiro, porque eu sei que aquela proposta ela vai ter um valor a mais, porque eu vou levar mais tempo para poder organizar, otimizar, e a organização ela tem que ficar 100%. Então, é muito importante para quem está aqui conosco saber qual o nível de apego dessa cliente ou desse cliente, porque isso vai ter uma diferença escandalosa no produto final que a gente vai entregar. E outra coisa interessante, né? A gente não, eu, Fábio, não, quando assim, o home office, a gente faz um pacote de horas, que a gente pode chamar de combo 1, combo 2, porque eu preciso, muitas vezes, desse cliente para poder fazer uma triagem, uma seleção, para realmente o que vai ser descartado. Hipótese nenhuma, a gente fecha um contrato com horas fixas,
do home office, porque a gente não sabe o que é que vai ser jogado fora e o que vai ser guardado. Em hipótese nenhuma, a gente fecha um contrato de fotografias e reminiscências, porque as fotografias elas vão ser guardadas e a gente tem que contar. Então, isso leva tempo, gente. E as reminiscências, a gente não sabe as dores, né, dela, de querer guardar tudo, enfim. Então, é só para poder a gente se atentar, que são três produtos que a gente não fecha: home office, fotografias e reminiscências. A não ser que você seja uma super, super, hiper personal organizer, que você tenha a bola de cristal para você realmente ver o tempo. Então, era isso, Carol, que eu queria acrescentar. A gente não lança um projeto fechado em questão de tempo, né? Você manda um pacote e você acha que você vai precisar de tanto a tanto tempo. Outra coisa que a Fábia falou, eu me lembrei, para deixar claro para todo mundo, a gente tem que, assim como a gente tem que perguntar se a doméstica vai estar presente, se vai ter alguém que vai fazer a limpeza antes, se você vai fazer o descarte antes, se você vai estar aqui, é perguntar se o cliente vai estar disponível no momento, se ele vai estar lá, se ele vai estar, né, se você vai estar sozinha, quem vai estar lá na casa para poder responder, porque isso também pode dar mais horas para o seu projeto, pode demorar um pouco mais, porque talvez você tenha um pouco de retrabalho, tem que esperar algum retorno do cliente para poder continuar o trabalho. Então, essas informações também são importantes para que você possa considerar o tempo que você vai levar. E, gente, não tem outra fórmula, é fazendo. Se você nunca fez, faça uma visita técnica. Se você nunca fez uma visita técnica online, né, ou nunca fez esse atendimento online, faça, porque é a única forma da gente conseguir aprender. Você pode aprender com um amigo, você pode aprender com a casa da sua mãe, você pode aprender na casa do vizinho, que você já foi 30 vezes, né? Faça isso de forma profissional, com outro olhar, que você vai ver que é diferente, né? Faça todo esse passo a passo, se permita, né, fazer esse joguinho, esse teatro, para você poder testar, para você poder treinar. E é só assim que a gente aprende. Mesmo eu, como eu falei, eu vou com a minha prancheta, eu vou com o meu caderninho para ir anotando, porque eu não vou lembrar, talvez, às vezes, de todas as perguntas. Opa, esqueci aqui de perguntar se a cliente vai estar disponível, se ela vai estar disponível durante todo o processo, só parte do processo, se vai ter alguém para limpar, se ela vai fazer o processo antes, se ela vai querer a opção A, B, ou C, ou D, que eu tenho aqui para propor para ela, se ela vai querer algum tipo de outro serviço, se ela vai querer o produto, etc. Tudo isso é importante a gente perguntar. E assim, não é errado a gente cobrar, não é errado a gente oferecer algum tipo de serviço a mais, não é errado a gente dar dica, né? Só tem que ter esse tipo de, assim, cuidado, né, na hora que a gente estiver lá falando com o cliente. E, gente, se preocupe também com a sua aparência, né? Mesmo que você esteja fazendo uma conferência online, uma visita online, se preocupe também com a sua aparência, com o jeito que você se apresenta, a sua imagem, que é o que você vai trabalhar com a pessoa, a forma de você falar, porque isso gera essa empatia. A pessoa pode até saber que você é muito boa, que você foi uma referência muito boa, mas às vezes ela não gosta de você, ela não entendeu o que você está querendo dizer, e você precisa trazer essa energia boa para a pessoa, né? Você se mostrar, ser real, ser verdadeiro nesse momento. Acho que é a última mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Acho que a Fábia também pode dar a última mensagem dela, que a gente tem mais 3 minutinhos aí. Tá. Outra coisa que é importante a gente saber: tira ou não fotografia na proposta ou na visita. E aí você tem que perguntar para a sua cliente se você pode tirar para poder fazer uma análise mais apurada. Porque às vezes é muito chato você, é porque eu esqueci o que tem no armário. Não, gente, isso jamais pode acontecer. Então, é muita discrição, muito sigilo, muita ética. E quando você vai na casa do cliente, o cliente sempre vai ser rei, sim. E aí, como a Carol falou, você mostra o máximo da sua excelência, do seu profissionalismo, mas tem horas que ela não foi só com a sua cara, com o seu cabelo, enfim. Então, agradece, gratidão e vamos para frente. E a mensagem, Carol, que eu queria colocar é que a organização é maravilhosa, nós amamos e a gente acredita que nós transformamos vidas e somos agentes da paz, do amor, da alegria, e realmente esse lar, transformar a casa em um lar, num templo sagrado. Então, para quem deseja continuar, show, e quem deseja entrar, a gente sugere realmente que adentre de cabeça, porque organizar é bom demais. E, gente, para encerrar... Fala da conexão. Vamos tirar uma foto, né, Fábio? Eu tô até tirando aqui os comentários pra gente poder tirar essa foto. Já acabou! Já tá acabando. Se vocês tiverem dúvidas, mandem depois, tá? Mas deixa eu... Opa, não saiu. Desativar aqui rapidinho os comentários, viu, Fábio? Vamos tirar uma foto. X. Não. X.
E, gente, obrigada pela presença de todos. Mas antes de acabar rapidinho aqui, eu vou fazer esse convite aqui no Stories, mas vou deixar aqui. A Fábia já fez, que eu vi que ela fez o dever de casa dela hoje. Muito bem. Participem do Conexão e Organização de 13 a 18 agora de agosto. A gente vai ter várias outras lives com vários outros temas falando sobre o mercado da organização. Então, participem, se inscrevam nesse link aqui que está fixado. Está no nosso bio também, se você quiser clicar lá depois e entrar. É só fazer o cadastro que vocês vão receber os informes de onde vai ser, qual é o tema certinho, tá bom? Tudo para a gente poder conhecer mais desse mercado da organização. Um beijo para todos, boa noite, excelente terça-feira. Tchau, tchau. Obrigada, Carol. Gratidão. Bora rochar. Embora! Tchau, meninas e meninos. Tchau, tchau.